Então, nós vamos ver uma atividade aqui que vai cobrar o que nós estudamos aqui. Assinale o quadradinho da frase que apresenta a importância dos calendários mais antigos. Então, era informar as datas de aniversário, indicar a época de plantio, colheita, chuvas e secas, ou indicar o período de férias para poder descansar e brincar. Então, os nossos pais, os nossos agricultores, eles queriam saber a época do quê? De descansar, a época de informar o aniversário, ou a época de indicar quando começava o plantio. A época de indicar quando começava o plantio. Por quê? Porque eles precisavam plantar na hora certa. Então eu vou aqui para a primeira atividade, vou pôr um X no iniciar, ou indicar épocas de plantio. Épocas de plantio. Por quê? Plantando na época certa, eles ganhavam mais dinheiro, né? Plantio, colheita, chuvas e secas. Chuvas e secas. Por quê? Porque no decorrer do início da época de plantar, logo depois vem o calendário das chuvas, das secas, da colheita, né? E assim por diante, virando a folha. Diferentes formas de contar o tempo. No Brasil, há diversas populações indígenas criam seus calendários próprios. Muitos deles combinam semanas e meses com elementos da natureza. O calendário da Uniwan, por exemplo, foi elaborado por indígenas do povo Kaxinawá, que vivem no estado do Acre. Apesar de apresentar a organização do ano em meses, as figuras destacam a ligação desse povo com os elementos da natureza, a floresta, as águas dos rios e os animais. Assim, março é reconhecido como o mês da goiaba madura. Agosto é o mês dos filhotes de tatu e assim por diante. Por que eles sabiam? Porque eles se baseavam na natureza. Eles conheciam a natureza como se fosse um livro de história. Eles escreviam a história. Por quê? Porque eles morando na mata, eles tinham que saber quando a árvore florescia, quando ia chover, a época das chuvas maiores. Passaram a observar, né? Quando a seca chegava, quando os peixes não podiam mais pescar no rio, não podia ter pescadores que pescavam para vender. Não, o peixe era para eles um alimento para se manter vivos, porque eles não tinham o que comprar. Aí eles criaram os seus calendários. Aí eles olhavam nas folhas, nas flores não tinham frutos, nem flores, só estava tudo verdinho. Daqui a pouquinho eles começavam a ver as flores. Eles falavam, é a primavera, né? Está na época das flores, das plantas florescerem. Logo, se vai florescer, vai dar frutos. Então, o que acontecia? A observação dos mais velhos eram constantes e eles ensinavam os filhos. Ninguém vai cortar as flores das árvores, porque cada florzinha tem uma fruta. Aí eles viam que a flor ia virando a semente dos frutos e era a época dos frutos. Eles sabiam que não iam passar fome, porque ia ter goiaba, laranja, pitangas, que mais, gente? Tem manga. E assim eles iam se alimentando. O rio, a mesma coisa.
a época da piracema, a época que os peixes já começavam a crescer e já estava na hora de comer. Então, tudo isso era o calendário deles, principalmente dos índios, que viviam da natureza. Aqui está o calendário do Cunicuri. Eles colocaram esses animais para saber a época do tatu, a época das árvores dar frutos, a época de quem que é esse bichinho do... Cutia. Então assim, ó, o calendário deles, eles desenhavam para saber que nessa época o que eles iam ter para comer. Eles fazem uma letra tão pequenininha. Então aqui tem os meses, ó, mês de outubro, tatu, enfim. Vocês que têm a vista melhor, é só ir olhando aqui, ó. Vocês vão encontrar fevereiro. Qual era a criação que mais dava em fevereiro? Capivara. Sei lá. Então aqui, gente, ó, o mês dos peixes, né? Aqui tem todo o calendário que eles criaram, ó. Onde tinha muito sapo, é o mês das chuvas, né? Que eles ficam felizes e saem para cantar, para dizer, né? Estamos vivos. Hoje tem bastante coisa para animaizinhos para comer e assim por diante. Então, nós também temos o nosso calendário. Mas o nosso calendário já está escrito. Temos calendário, temos as luas, a lua que é melhor, assim o povo de antigamente dizia que a lua minguante, tudo que a gente plantava e fazia na minguante não rendia, minguava, dava pouco. Principalmente as donas de casa que faziam o sabão da gordura do porco que matava, aquela gordura mais ruim, né? Então, se eles fossem fazer o sabão na lua minguante, o sabão não rendia. Agora, a lua cheia, tudo crescia, tudo aumentava, enchia. Por exemplo, tem gente que não corta o cabelo na lua minguante, só corta o cabelo na lua cheia. Quem quer que o cabelo cresça logo? Na lua crescente. Assim são os dizeres de antigamente. Mas até hoje isso vigora, tá? Lua cheia, enche, tudo que você faz rende, vai fazer pão, o pão cresce e assim por diante. A minguante diminui, a crescente cresce, né? E assim as fases da lua vão passando. Agora, virando a folha, nós vamos explorar esse calendário. Então vamos ver. Em quantos meses o calendário do Cunicuri é organizado? Bom, então, ó, cada repartição é um mês. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aqui não contou. Então, são 12. Em 12 meses, os calendários são organizados. Deixa eu ver. É a pergunta número 1 da página 120, ó. Página 120, pergunta número 1. Então, vamos pôr que os calendários são organizados em 12 meses. Os calendários são organizados em 12 meses. Cada mês tem um calendário. Cada mês tem alguma coisa para se fazer. 2. Responda. O que você percebe de semelhante entre o calendário indígena e entre o calendário que nós utilizamos? Todos os dois calendários são organizados em meses. O nosso também. E a primavera começa quando? Em setembro.
O frio, geralmente, né? Maio, junho, julho, só que esse ano nós não tivemos frio, né? Então eu vou responder a pergunta. Como que é? O que você percebe de semelhante